Olá, sou Carlos Teixeira, oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje estamos aqui com um time de oncologistas do Centro de Oncologia do Hospital Alemão para comentar um pouco com vocês as novidades do Congresso Americano, a ASCO 2020, que esse ano, infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, aconteceu de forma virtual. Para vocês terem ideia, o tamanho desse impacto, a ASCO reúne anualmente mais de 40 mil oncologistas do mundo inteiro num centro de convenções muito grande nos Estados Unidos. Esse centro de convenções esse ano foi transformado e adaptado no hospital de campanha e todos os eventos foram cancelados. E esse nosso congresso aconteceu nesse final de semana de forma virtual e todos nós acompanhamos do nosso lar, do nosso consultório, as novidades mais importantes da oncologia mundial. Hoje a gente conta aqui com um belo time da casa, o Dr. Marcelo Santos, Dr. Felipe Ades, Dr. Ricardo Caponeiro, professor Valdec, a doutora Larissa e o Dr. Schenck. Todos nós vamos comentar um pouco as novidades em cada área, pulmão, mama, ginecologia, sarcomas e melanomas. Então a gente vai contar um pouco para vocês as novidades em cada sub-área da oncologia. Eu queria começar um pouco, então, falando sobre o câncer de mama, um dos principais cânceres que afetam milhares de mulheres no Brasil e no mundo inteiro. A gente vai começar, então, com o Dr. Felipe Ades, falando um pouco das novidades em câncer de mama inicial. Dr. Felipe, muito obrigado por dividir aí com a gente as novidades. Carlos, obrigado pela introdução. E vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu de interessante sobre câncer de mama nesse congresso. Acho que são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, são diversos estudos, a gente tem sessões simultâneas, mas a gente sempre busca trazer coisas que mudam um pouco a nossa prática e que acrescentam ao que a gente faz no dia a dia do tratamento dos nossos pacientes, né? Uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 20 anos em câncer de mama foi a gente identificar que não é uma doença única, câncer de mama, são várias doenças diferentes. E identificando que elas são doenças diferentes, em particular 4 grandes tipos, né? Hormônio positivo de crescimento lento, hormônio positivo de crescimento rápido, HER2 triplo negativo, a gente conseguiu desenvolver estratégias de tratamento para cada uma especificamente, e esse tratamento individualizado para subtipos avançou muito essa questão de novos tratamentos para câncer de mama. Então, cada congresso que a gente vai acrescenta mais um passo ao nosso conhecimento. Não vai ter nunca um congresso que eles vão anunciar a solução para todas as coisas que existem na oncologia, mas a cada dia que a gente vai num congresso, cada dia que a gente estuda, cada dia que tem um estudo novo, a gente vai acrescentando uma peça nesse quebra-cabeça e o tratamento vai ficando cada vez melhor. Então, tem 3 estudos que eu achei interessantes de conversar. Achei interessante de conversar em câncer de mama inicial. Um é um estudo para câncer de mama triplo negativo, que é um câncer de mama em que são 10 a 20% das mulheres que têm câncer que vão ter esse subtipo de câncer. Ele não tem um alvo específico de tratamento, não tem nenhum receptor hormonal nem HER2, então precisa de triplo negativo. E nesse estudo foi feito um tratamento com remédio antigo, que a gente já conhecia, que chama capecitabina. As mulheres então faziam um tratamento habitual para câncer de mama depois de uma cirurgia, e esse remédio era adicionado ao fim da quimioterapia. Ele é uma quimioterapia oral, mas ele é adicionado por 1 ano numa dose baixa, uma dose que a gente chama de metronômica. E o resultado foi bastante interessante, um aumento de chance de cura em torno de 10%, que é uma coisa que raras vezes a gente vê na oncologia. Ele é um estudo preliminar, um estudo pequeno, mas ele está em linha com várias coisas que a gente já tinha visto antes a respeito do poder desse remédio da capecitabina em melhorar o tratamento do câncer de mama triplo negativo. Então, eu acho que isso soma ao nosso conhecimento e possivelmente a gente vai usar isso no futuro. Ainda em câncer de mama, mas agora passando por um contexto de câncer de mama hormônio positivo, que são os cânceres que percebem estrogênio e progesterona e crescem estimulados por eles, existe um interesse em tentar tirar a quimioterapia dessas pacientes. Já que ele percebe hormônio, a gente vai tirar o hormônio, bloquear a ação do hormônio e dessa maneira impedir com que o câncer cresça, né? Então, foi feito um estudo que comparava diversos tipos de hormônios diferentes, bloqueadores hormonais, na realidade, diferentes, em que você faria esse bloqueador hormonal em comprimidos ou injetável, mas injetável no músculo, né, como uma injeção a cada 28 dias, antes da cirurgia, com o intuito de reduzir a doença e fazer a doença ficar mais facilmente operável mais para frente, aumentar a chance de cura. E foi visto que diversas dessas estratégias funcionam, tá? Então, tanto tomar comprimido quanto que o remédio que foi usado foi o letrozol,
quanto o anti-hormônio injetável, que foi o fulvestranto, quanto a associação deles, se mostrou benéfica em reduzir o tumor antes da cirurgia. Então, mais uma vez, comprova que a gente tem essa estratégia de, para algumas mulheres que têm esse tipo de tumor, a gente pode não usar quimioterapia antes do tratamento. E antes da cirurgia, né? E o último estudo que eu queria deixar registrado aqui é uma coisa que não muda a nossa prática clínica, mas eu achei interessante pelo desenho do estudo, pela maneira como a gente vai entendendo a doença. Ele é um estudo que chama PERGAIN, o nome do estudo, eu sempre dou uns nomes para a gente lembrar, em que essas pessoas tinham um câncer de mama chamado HER2 positivo, é uma característica da doença, né? E nesse estudo, as pessoas faziam metade fazia o tratamento habitual, que é com quimioterapia e bloqueadores do HER2, e outra metade fazia um tratamento com bloqueadores hormonais e bloqueadores do HER2, que é um tratamento menos agressivo, mas que a gente não usa na nossa prática clínica. Só que qual era a grande jogada do estudo, a grande sacação? Com 2 aplicações do remédio, a gente fazia um exame de imagem para ver se o tratamento estava funcionando, esse tratamento hormonal. E para as mulheres em que o tratamento funcionava, elas seguiam com esse tratamento. Então, se por acaso não tivesse nenhum resultado positivo nas primeiras 2 aplicações, você mudava rapidamente para o habitual. E se você tivesse uma resposta, você continuava com isso. Com isso, você conseguiu, para um grupo grande de mulheres, através de um exame no meio do caminho, detectar que o tratamento estava funcionando e que você podia seguir sem quimioterapia. Em torno de 40% dessas mulheres não precisaram usar quimioterapia em nenhum momento do tratamento delas, que é uma coisa que antes todo mundo teria que usar, e hoje você conseguiria tirar 4 em cada 10 mulheres de um tratamento agressivo com quimioterapia. Também é um estudo preliminar, mas eu achei bastante interessante. Então, essas informações sempre acrescentam ao nosso conhecimento. Esses 3 estudos, então, eu acho que foram os mais interessantes de câncer de mama inicial, e depois, se a gente tiver um tempinho, a gente discute mais no final da conversa aqui. Muito bom. Obrigado, Felipe, pelas novidades. Vamos passar, então, agora a bola para o Dr. Ricardo Caponeiro, também um dos nossos experts em câncer de mama, que vai falar um pouco das novidades naquele cenário em que a doença já está avançada. Ricardo, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos pela participação. O primeiro estudo que eu vou destacar é o estudo que teve uma importância grande, uma aplicabilidade prática imediata, inclusive no Brasil, e por isso talvez ele foi apresentado na plenária, porque ele pode mudar a nossa conduta. A gente achava já de alguns estudos retrospectivos do passado que operar o câncer de mama na doença metastática podia trazer algum benefício de sobrevida. O problema dos estudos que a gente tinha é que esses estudos eram retrospectivos e tinha um grande viés, um grande desvio pela seleção do cirurgião, que escolhia para operar as pacientes mais jovens, com menos doença, com doença de melhor prognóstico. Então, isso dava uma impressão de que essas pacientes tinham ganho de sobrevida. Então, esse estudo que foi apresentado na plenária foi um estudo muito bom em relação a isso, que as pacientes com doença metastática, que nos Estados Unidos é 6% das pacientes, mas aqui no Brasil é pelo menos 3 vezes isso, essas pacientes faziam 4 a 6 meses de quimioterapia, e aí com doença metastática, e aí eram separados em 2 grupos. Um grupo para fazer cirurgia e continuar com a quimioterapia, e outro grupo para continuar a quimioterapia sem cirurgia, para ver se a cirurgia mudava a sobrevida das pacientes. Esse era o desfecho principal, era o objetivo principal do estudo. E a resposta do estudo foi contundente, não muda nada. Então, operar uma paciente com câncer de mama metastático não faz nenhuma diferença na sobrevida dessa paciente. Aí, na análise exploratória dos dados, você vê que a qualidade de vida também não mudou. E aí tem alguns detalhes que na paciente com doença triplo negativa a cirurgia é pior. Em algumas doenças, 40 pacientes do estudo, 43 pacientes do estudo, que tinham doença da mama muito avançada, a cirurgia trouxe um benefício do controle de sintomas da doença, embora quando você olha o grupo como um todo, sem benefício na qualidade de vida e sem ganho de sobrevida. Então, quando foi comentado esse estudo, perguntaram assim, cirurgia do câncer metastático é para fazer sempre? A resposta foi não. É para fazer nunca? A resposta foi não. Né? E tem algumas pacientes que sobra para o médico discernir, tem um espaço, o médico fala assim, olha, essa paciente talvez se beneficie. Mas como um todo, a cirurgia aumenta custo, é mais caro fazer cirurgia do que fazer só a quimioterapia, ela aumenta um pouquinho as complicações, a morbidade do tratamento, né, o que a paciente sofre com o tratamento, mas não dá nem um mês a mais de sobrevida e não muda nada a qualidade de vida da paciente. Então, se alguém perguntar, se a paciente chegar para a gente com umas
costumam fazer. Fala, doutor, quando que eu vou operar a minha mama? A resposta é hoje, não faz diferença operar a sua mama, exceto alguns casos selecionados que a gente pode escolher. Mas, no geral, isso tirou a evidência que a gente tinha, que talvez a cirurgia trouxesse algum benefício, para uma evidência nova, por isso aplicar benefício para essas pacientes. O segundo estudo que eu achei interessante, já que a gente tem um tempo limitado para comentar, é o estudo de um remédio novo chamado Tucatinib, já está aprovado nos Estados Unidos, a gente não tem aqui no Brasil, e que praticamente dobrou a sobrevida de pacientes com câncer de mama com doença com metástase no cérebro, no sistema nervoso central. Para essas pacientes, a sobrevida mediana passou de 1 ano para 2 anos. Então, a gente consegue um grande controle da doença, basicamente as doenças têm que ser HER2 positiva, não é para todo câncer de mama. Aí, como o Felipe falou, tem que selecionar o grupo das pacientes, mas nessas pacientes com doença que expressam o HER2, a adição do trastuzumab, uma vez presente a metástase cerebral, melhorou muito o controle da doença e a sobrevida dessas pacientes. A pergunta que fica, assim, a gente responde uma pergunta, aparece outra, é se dá esse remédio, se a gente der esse remédio antes da metástase aparecer, se a gente pode evitar a metástase cerebral. Talvez a gente veja isso daqui umas 2 ASCO, daqui os 2 congressos, mas hoje, se a paciente com HER2 positivo desenvolver metástase cerebral, pelo menos nos Estados Unidos ela tem um remédio novo que ela pode usar para dobrar a sobrevida dela. A gente não tem acesso a isso aqui no Brasil, nem pelo convênio, não está no rol do INSS, nem pelo SUS, e a gente não sabe quando vai chegar, mas é uma mudança importante do cenário que muda a nossa indicação para a quimioterapia nessas pacientes que chegam com doença extrema metastática ou que desenvolve metástase vegetal, que é uma coisa muito, muito comum. Basicamente, esses 2 estudos que eu acho que mudam a nossa prática diária, né, e que tem mais destaque para as nossas pacientes. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Foi ótimo o seu resumo. E lembrar que essa questão que o Ricardo colocou da mama metastática e ainda com a doença presente sempre desperta dúvida de conduta. O câncer de mama é um tumor muito evidente, né, muito exteriorizado, e a paciente sempre nos questiona realmente sobre a abordagem do tumor. Vou lembrar quem está acompanhando a live que as perguntas estão chegando, a gente vai compilá-las, mas no final a gente vai tentar responder algumas perguntas, tá? Eu vou passar então agora para o tema de cânceres ginecológicos com o Dr. Marcelo Santos, que vai resumir um pouco das novidades em tumores ginecológicos. Dr. Marcelo? O Marcelo, não sei se ele está ouvindo a gente. Vamos fazer, então, só uma inversão. Vamos falar um pouco das novidades de melanoma com a doutora Larissa. A doutora Larissa vai trazer um pouco das novidades em tumores de pele, aqueles casos um pouco mais complicados, que é o melanoma. Larissa, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui e falar com vocês sobre as novidades da ASCO deste ano, que foi online. E, assim, para a nossa prática mesmo, não temos novidades da prática clínica, né? São estudos, assim, que no futuro poderemos conseguir colocar isso na nossa prática clínica, porque, assim, nos últimos 5 anos, tiveram vários estudos que mudaram o cenário do melanoma metastático, principalmente. Hoje, a gente consegue ver pacientes que a gente pode até falar que estão curados, né? Que a gente não consegue evidenciar mais nenhuma lesão nesses pacientes, tem qualidade de vida esses pacientes, além disso, pouca toxicidade. Além desse cenário todo que veio com a imunoterapia nos últimos 5 anos, teve também os inibidores de BRAF, que age especificamente numa mutação específica e alguns pacientes que possuem, né, essa mutação do BRAF. E o que eu trouxe para vocês foram 3 estudos que, assim, estão de acordo com a questão da imunoterapia e também com inibidores de BRAF. O primeiro estudo foi quando o paciente tinha um linfonodo, assim, palpável, e aí o que eles faziam? Quando esse paciente tinha um linfonodo palpável, eles marcavam esse linfonodo e aí oferecia 2 imunoterapias para esse paciente, 2 ciclos apenas, porque aí iria avaliar depois desse tumor para ver se teve resposta ou não. Porque na nossa prática, normalmente, o que a gente faz?
resseca esses linfonodos, uma cirurgia grande, muito grande, que pode ficar sequelas para o paciente, e depois a gente complementa com 1 ano de imunoterapia complementar. O interessante desse estudo é que eles analisaram que não é todo mundo que vai precisar de imunoterapia. Aqueles que tiveram resposta completa, esses pacientes não precisavam ir para a cirurgia depois, né? E nem complementar 1 ano de imunoterapia ou inibidor de BRAF, né? Agora, aquele paciente que teve uma resposta parcial, esses pacientes, sim, iam para a cirurgia. Já aqueles pacientes que não tiveram nenhuma resposta, aí sim, esses pacientes, a gente indicava a cirurgia e mais ainda a imunoterapia ou inibidor de BRAF, né? Então, isso ainda é um estudo inicial, com poucos pacientes que estão em análises, que pode mudar aqui no futuro para a gente, nossa prática clínica, e colocar aqui no consultório. É algo muito interessante que talvez mude. Um outro interessante estudo, que até muito parecido, que a gente ouviu falar muito, boom, ano passado, todo mundo falou de Carticel, que, né, teve estudos lá também em Ribeirão, lá na USP de Ribeirão, foi o boom, até vários pacientes nossos dos tumores sólidos começaram a procurar, mas isso, a terapia é desenvolvida para linfoma aqui, que já tem algumas coisas no Brasil, porque isso é no exterior mais que está mais desenvolvido, né, uma terapia muito cara para ser desenvolvida. O que eles fizeram, né? Então, essa terapia é o Lifileucel. O que isso avalia? Bom, esse Lifileucel, no tumor desse paciente, em volta do tumor, são cheios de células de defesa. O nosso próprio corpo tenta combater o tumor, mas só que não consegue. Tem algumas células lá de defesa, que é o infiltrado linfocitário que fica ali em volta desse tumor. O que eles fazem? Eles, então, retiram um pedacinho mesmo do tumor, tem que ter a lesão mais ou menos em torno de 1,5 centímetros, uma lesão metastática, e aí eles pegavam, então, esses linfonodos, né, ou outras lesões, e conseguiam, então, multiplicar esses linfócitos in vitro, em laboratório. É uma terapia bem complexa, mas muito interessante, que eles conseguiam, então, multiplicar esses linfócitos, e depois, com essa multiplicação in vitro desses linfócitos, eles injetavam nos pacientes, e a complementar a isso, para estimular mais o sistema imune, eles colocavam a interleucina associada para estimular mais esses linfócitos, para a gente combater mais ainda o tumor, e também faziam uma quimioterapia para complementar isso. Então, assim, ainda é muito inicial, mas é algo que pode nos ajudar, principalmente naqueles pacientes que falharam mais de 2 ou 3 terapias, né? Que já falharam a imunoterapia, que é o boom da vez, e também a esses inibidores de BRAF, que é o que a gente tem disponível. A quimioterapia a gente talvez usaria nesse cenário, só que assim, responde muito pouco, só em torno de umas respostas de 10% na redução do tumor. E esse estudo mostrou uma redução assim brilhante, em torno de 36%, e respostas assim que persistiam até mais de 2 anos. Mas infelizmente também esse estudo é muito inicial, mas que assim geram grandes expectativas, mas ainda no Brasil isso é complicado, porque é uma terapia muito complexa, que tem em outras partes do mundo que ainda estão se desenvolvendo, mas é algo que talvez mude a nossa prática, sim. Outro estudo, o último que eu vou apresentar aqui para vocês também, bem interessante, é em melanoma de mucosa. É um tumor assim mais raro. O mais comum é aquelas pintinhas mesmo na pele que aparecem, né? Esse é o mais comum. O melanoma de mucosa são nossas mucosas, como a mucosa do nariz, né, nasal que a gente fala, a mucosa oral, né, a mucosa retal, até vaginal. Esse é um tipo muito raro. Ele não responde muito à imunoterapia como esses tumores de pele, né, esses melanomas cutâneos. E aí teve um estudo chinês, porque na China é muito prevalente esse tipo de melanoma de mucosas. No Brasil isso já é muito raro, nos outros países também, mas na Ásia isso é bem mais prevalente. O que eles avaliaram então? Eles associaram então a imunoterapia e associaram uma outra droga oral que a gente usa muito em câncer de rim, que chama axitinib. E viram que esses pacientes tiveram taxas de respostas
bem maiores do que com a imunoterapia, né? Esses pacientes tiveram uma taxa de resposta aí quase em torno de 50%, e na imunoterapia a gente vê em torno de 20% a 30%. Então, assim, algo também que possa nos ajudar, mas um outro tipo de terapia para esse tumor que responde muito pouco, é algo que pode nos ajudar aí, complementando o tratamento, né? Mas é um estudo ainda inicial, que não vai mudar a nossa prática, mas que sim, nos próximos, né, congresso, ASCO, e eles vão atualizando sempre esses dados, porque assim, são geradores de hipóteses e mudanças de nossas condutas, esses estudos mais iniciais, que já mostram uma eficácia muito importante, mas que ainda tem que ter um número maior de pacientes para as drogas serem aprovadas, né? Então, tudo é bem passado por fases, tem a fase 1, fase 2 e fase 3 dos estudos. Esses estudos, todos os 3 que eu comentei, ainda são estudos iniciais em fase 2, fase 1, então ainda não tem ainda disponível para os nossos pacientes, mas assim, que no futuro, bem próximo, isso vai já ter resultados e que a gente possa colocar na nossa prática. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado, doutora Larissa. Realmente foi um ótimo resumo. O melanoma, realmente, que era um dos tumores mais difíceis de serem tratados, teve o seu tratamento completamente transformado aí nos últimos anos e para melhor, felizmente. E hoje a gente tem um novo horizonte para esses pacientes, né? Obrigado pelas novidades. Vamos passar, então, agora para a gente falar de um outro grupo de tumores que também são raros e cada vez mais a gente necessita de novos tratamentos para esse grupo de pacientes, que são os sarcomas. Para isso, eu vou chamar o Dr. Waldeck para contar um pouco das novidades. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos pela audiência. Vamos lá. Como já foi pontuado, esse ano o nosso principal congresso em câncer foi virtual, promovido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Então, a mim coube discorrer um pouquinho sobre os sarcomas. E os sarcomas precisam de uma introdução. São neoplasias raras, eles perfazem cerca de 1% de todos os tipos de cânceres. Mas, no entanto, eles acometem basicamente as partes moles e os ossos. E o que são as partes moles? São praticamente todos os tecidos do organismo, com exceção da pele, dos órgãos internos e, naturalmente, dos ossos. Por exemplo, os músculos, o tecido gorduroso, os tecidos formadores dos tendões, dos vasos sanguíneos, etc. Pois bem, mas mesmo perfazendo apenas 1% de todo tipo de cânceres, nós temos hoje descritos mais de 70 subtipos, em função da tecnologia hoje disponível, tecnologia a nível molecular, que é capaz de identificar mutações específicas desse grupo heterogêneo de neoplasias. E o que nós tivemos na ASCO em termos de avanço? É bom a gente ressaltar que a ASCO é um congresso de vanguarda, onde são apresentadas as principais novidades estudadas no mundo todo. Então, não é muito fácil termos todos os anos estudos que modificam a nossa prática clínica. Nós temos, muitas vezes, estudos que deflagram uma possibilidade de mudança em função dos avanços que vão sendo feitos paulatinamente. Eu gostaria de inicialmente destacar um estudo que me chamou muito a atenção, pela curiosidade, que é o tratamento pré-operatório dos sarcomas com radioterapia e infusão de células dendríticas, que são um tipo de células imunologicamente ativas. Tradicionalmente, esses pacientes são tratados de modo pré-operatório com a combinação de radioterapia e mais quimioterapia. E o resultado foi muito bom. Um resultado tão bom ou até melhor do que a combinação com a quimioterapia. Mas, por falar em radioterapia, eu gostaria de levar ao conhecimento de todos que nós, no Hospital Oswaldo Cruz, demos a nossa contribuição para o ASCO. Levamos um pequeno estudo com 6 pacientes, portadores de sarcomas intraabdominais e de membros inferiores, onde foi feita uma combinação de cirurgia e radioterapia intraoperatória com baixa dosagem. Um resultado fantástico, todos os pacientes tinham alta probabilidade de recorrência e nenhum deles a teve. Então, essa foi a nossa contribuição para esse grande evento. Em termos de tratamento sistêmico, o que nós temos de cancerologia em modo geral? Nós temos quimioterapia convencional, nós temos a vedete hoje, que é imunoterapia, e nós temos as drogas antiproliferativas
que não atuam diretamente na célula, elas atuam nas vias de sinalização da via proliferativa dos tumores. Isso para simplificar e não ficar mencionando nomes que às vezes são confusos para a pessoa leiga. Pois bem, em termos de quimioterapia convencional, não é que tivemos novidades em termos de droga. Então, nós tivemos uma novidade interessante em termos de selecionar melhor o paciente candidato à quimioterapia. Então, por exemplo, tivemos um estudo em leiomiosarcoma utilizando drogas já conhecidas, como a doxorubicina e a trabectedina, com resultados muito superiores até então obtidos. Ou seja, nós estamos selecionando hoje melhor o paciente que pode se beneficiar da quimioterapia. E o inverso também tem que ser verdadeiro. Nós temos que selecionar aquele paciente que não deve receber quimioterapia por termos tratamentos mais eficientes. Assim é, por exemplo, no sarcoma alveolar, onde nós temos drogas capazes de bloquear a atividade proliferativa com pouca citotoxicidade, com resultados muito superiores ao da quimioterapia. E o que nós temos em termos de imunoterapia, que, como eu falei há pouco, é a grande vedete hoje do tratamento clínico do câncer? Em termos de imuno, nós ainda estamos engatinhando em sarcoma de partes moles. Estamos um pouco atrasados em relação às demais neoplasias. Mas os avanços vão aparecendo de modo gradativo. Então, nós tivemos, por exemplo, um estudo mostrando a combinação de pembrolizumab imunoterápico com quimioterapia em angiosarcoma, com resultado muito superior ao normalmente obtido com a quimioterapia tradicional. Volto a dizer que todos esses estudos são muito preliminares, então nós temos que reproduzir esses estudos com maior número de pacientes para validar esses dados. Mas se forem validados, nós temos perspectivas boas para um futuro que eu espero que não seja muito distante. Como eu disse há pouco, a imunoterapia isoladamente ainda está caminhando, mas tivemos também um resultado muito interessante no sarcoma diferenciado, com um pequeno ganho em relação ao tratamento convencional. Então, os tratamentos vão se fazendo progressivamente e paulatinamente vão sendo melhorados. Tivemos também uma combinação muito interessante de um desses inibidores da atividade antiproliferativa, como a droga eribulina, já amplamente conhecida, com resultados muito interessantes em leiomiosarcoma e liposarcoma, também superiores aos convencionalmente obtidos com tratamento convencional. E, por fim, eu gostaria de mencionar um resultado que eu achei super interessante em GIST, que são aquelas neoplasias do estroma gastrointestinal. Esse tratamento teve um grande avanço com o imatinib há alguns anos. E esse avanço ainda se faz de modo mais acentuado atualmente, utilizando o mesmo imatinib com inibidor de MEK, ou seja, uma forma de bloquear a atividade proliferativa de algumas neoplasias. De modo curioso, nesse estudo, se a gente olhasse ele com pouca atenção, em termos de respostas por redução de tumor vistos em imagem, quer seja ultrassom, tomografia ou ressonância, essa redução se fez em torno de 30% a 50%. Porém, esses pacientes, quando submetidos à cirurgia e essas peças foram analisadas ao microscópio, observou-se que essa resposta se aproximava dos 100%. Então, se esse estudo se confirmar num futuro próximo, aí eu acredito que nós teremos uma mudança de paradigma, teremos uma mudança de tratamento. Os demais estudos, eles são preliminares, eles podem vislumbrar insights para serem confirmados e, quem sabe, mudar nossa conduta. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a todos a atenção. Obrigado, professor Waltec, sempre elucidativo, como sempre. E eu queria agora passar a bola para o Dr. Marcelo Oliveira Santos, que teve um problema técnico, mas já voltou. Dr. Marcelo, nosso diretor clínico aqui do hospital, nosso chefe mor, e vai comentar um pouco dos estudos e avanços em tumores ginecológicos. Por favor, Marcelo. Só ligar o microfone, Marcelo, por favor. Olá a todos. Tivemos uma pequena interrupção no vídeo, né, por problemas na conexão do Zoom, mas estamos aqui agora para abordar alguns aspectos da apresentação desse evento da ASCO sobre tumores ginecológicos. Dois aspectos importantes que eu gostaria de salientar, que são os tumores de ovário, os tumores de colo uterino,
são os mais importantes em relação ao câncer da mulher, e nós tivemos alguns estudos que eu destaco de grande importância, que trouxeram avanços nesta área. Em relação ao câncer de ovário, dada a sua importância, e a maioria dos pacientes são diagnosticados não em fases iniciais, como nós gostaríamos, o tratamento inicial é baseado na cirurgia, e os pacientes, após uma cirurgia, que deve ser a melhor possível do ponto de vista de ressecção, deixando a paciente com o mínimo de doença, elas são submetidas a tratamento quimioterápico. Após esse tratamento quimioterápico, e o objetivo é o controle completo da doença, no máximo, dentro dos métodos disponíveis para controle, os pacientes são normalmente colocados em controle, quer dizer, segmento com exames de imagem, exames laboratoriais e marcadores tumorais. O avanço que nós tivemos nessa sequência foi o emprego de uma droga que já está sendo usada, o olaparib, que é um inibidor de PARP. Esta enzima PARP é uma enzima que regula o crescimento das células e que impede que essas células sejam destruídas na sua via de sequência. Os inibidores de PARP, no caso, o principal deles, o olaparib, é uma droga que, atuando nessa enzima PARP, ela impede que a célula seja retificada, ou seja, no seu DNA, e seja destruída. Então, essa droga foi um avanço, e foi um estudo apresentado chamado SOLO-2. Esse estudo beneficiou as pacientes no sentido de, após o término do tratamento quimioterápico, o estudo randomizava, isto é, eles escolhiam um braço que seria para segmento, que era até então padrão, e o outro braço que oferecia o olaparib, ou seja, essa droga inibidor dessa enzima. Os pacientes do braço da enzima mostraram benefício em termos de sobrevida livre da recaída desta doença. Então, esse foi o primeiro impacto neste tratamento que aprovou o uso desta droga. Este ano, o estudo mostrou um novo objetivo, que seria o aumento da vida dos pacientes, a sobrevida global. Então, o Instituto SOLO-2 mostrou, na sua conclusão, um benefício, além do tempo livre da recorrência da doença, um aumento na sobrevida dos pacientes, com um ganho real, e que isso foi um grande alento no sentido de beneficiar os pacientes que estavam em remissão de suas doenças. Então, esse eu destaco como um avanço, uma comprovação em 2 objetivos, e que nos traz mais conforto no controle dessa doença, o câncer de ovário, tão preocupante no nosso meio. O segundo estudo que nós vimos aqui, que nós vimos nesse congresso da ASCO, foi em relação à abordagem cirúrgica quando a paciente apresenta recidiva. As pacientes que são submetidas ao tratamento, elas são mantidas em controle com o inibidor da PARP ou com o braço controle, elas apresentam recaída ao longo de sua vida. E essas pacientes, existia uma dúvida se elas deveriam ser tratadas imediatamente com um novo esquema de quimioterapia ou se elas deveriam ser submetidas a uma nova abordagem cirúrgica no sentido de deixá-las o mínimo de doença possível. Um outro estudo foi apresentado que mostrou que a abordagem cirúrgica, reintervenção nessas pacientes que tinham sido submetidas a um tratamento prévio e recaíram, foi melhor do que iniciar o tratamento imediatamente. Então, foi comprovado que as pacientes que recaem da sua doença deveriam ser reabordadas cirurgicamente e, em seguida, submetidas ao tratamento quimioterápico, e não, como era usual, imediatamente serem submetidas à quimioterapia. Houve benefício e a única ressalva que se faz é que essas pacientes devem ser sempre manipuladas ou encaminhadas para centros de referência onde existam condições técnicas de abordagem e que as cirurgias tenham o seu êxito em relação ao controle da doença. Então, as pacientes que recaem, aquelas pacientes que recaem com mais de 6 meses do primeiro tratamento, deveriam, ao diagnóstico da recidiva, serem novamente abordadas cirurgicamente, levando essa paciente a uma condição de melhor ressecção possível e só aí, então, receberem o novo tratamento quimioterápico de consolidação. Então, esse foi uma outra mensagem de um grande estudo que foi mostrado,
um estudo que mostra o benefício da reintervenção cirúrgica. Em relação ao câncer do colo uterino, nós tivemos um estudo chamado STAR. Esse estudo analisou os pacientes submetidos à cirurgia no câncer inicial do colo uterino. Os pacientes que apresentam tumores de colo uterinos iniciais são submetidos a tratamento cirúrgico e este material é examinado para ver fatores de risco, se há ou não necessidade de uma complementação com radioterapia ou quimioterapia. E a prática usual seria radioterapia ou a combinação de quimioterapia e rádio. O que se queria questionar é que se fazendo um tratamento sequencial, ou seja, inicia-se com quimioterapia, alguns ciclos, faz-se a rádio e na sequência mais 2 ciclos de quimioterapia, seria melhor do que o tratamento combinado ou só a radioterapia exclusiva. A conclusão do estudo é que pacientes que tinham risco, ou seja, aquelas pacientes que apresentavam na peça operatória linfonodos comprometidos, a margem de ressecção com o resíduo de doença, elas se beneficiaram mais da abordagem sequencial, ou seja, receberiam 2 ciclos de uma quimioterapia com 2 drogas, radioterapia e na sequência mais 2 ciclos. Houve um ganho em termos de intervalo livre de recaída das pacientes com uma tendência a impacto na sobrevida dos doentes. Então, hoje, centros que possuem condições de fazerem tratamento com este tipo de modalidade é uma tendência a se... Eu acho que a prática nossa vai se dirigir para esta situação, ou seja, os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, com fatores de risco na peça operatória, seriam submetidos ao tratamento combinado, mas de maneira sequencial, e não o que era a prática usual até então. Último estudo que eu gostaria de ressaltar, falando agora da imunoterapia, né, foi para discussão oral, a doença trofoblástica gestacional. A doença trofoblástica, que é uma patologia rara, né, é um câncer relacionado à gestação de pacientes. Então, ela destacou o emprego do avelumab, um imunoterápico, no tratamento das pacientes que acometidas por essa doença, a mola invasora ou doença trofoblástica gestacional. Essas pacientes, após o tratamento inicial, que seria o esvaziamento do conteúdo uterino, muitas vezes preservando o útero, essas pacientes são submetidas a um tratamento quimioterápico com monodroga. E se acompanha o controle do marcador, que seria uma beta-HCG, que a gente chama a mesma metodologia para se controlar uma gestação. E após a negativação, o paciente é considerado em controle. Quando as pacientes recaem, ou seja, elas não negativam esse marcador, elas são tratadas com quimioterapia. E muitas vezes acontece falhas. Você tem doença mais agressiva e acontece falha. Esse estudo tentou comparar o tratamento quimioterápico, muitas vezes agressivo e tóxico, ao emprego da imunoterapia no outro braço. E mostrou que a imunoterapia foi bastante eficaz, foi segura, com baixa toxicidade. Então, mais uma esperança no sentido de tratar essas pacientes que sofrem com a toxicidade da quimioterapia, e essa droga mostrou uma eficácia, uma condição bastante satisfatória no sentido de controlar a paciente. Acho que com esta doença, a doença trofoblástica, sendo rara, mas os centros especializados se deparam com essa situação, nós temos agora, com certeza, mais uma esperança para os pacientes. Em relação ao câncer de ovário e ao câncer de colo uterino, dada a sua importância, dado o significado dessa doença na vida dos nossos pacientes, acho que todos os nossos conhecimentos, todos os nossos esforços no sentido de minimizarmos toxicidade, aumentarmos a sobrevida dos pacientes, aumento do tempo livre dessa doença recair. A conexão? Perdi a conexão também no finalzinho da sua apresentação, doutor Marcelo.
Acho que enquanto o Carlos não volta, eu acho que eu posso seguir então, tá bom? Pode ser, gente? Eu vou falar um pouco sobre câncer de pulmão. Eu selecionei 3 estudos que acho que passam algumas mensagens importantes para os nossos pacientes. Depois o Carlos vai complementar com alguns estudos em imunoterapia e doença mais avançada. Um estudo que está sendo bastante falado nessa ASCO e que foi até plenária do Congresso, foi um estudo que selecionou pacientes com 2 características: pacientes com doença localizada e com uma mutação específica, chamada EGFR. Então, só para vocês terem uma ideia, essa população que pode receber cirurgia é em torno de 30% de todos os casos. E os pacientes que têm a mutação EGFR, na população caucasiana, é em torno de 25%, 30%. E na nossa prática, a gente ainda costuma pesquisar muito mais essa mutação na doença avançada. Então, esse estudo, ele focou nessa população de doença ressecável, que poderia passar por cirurgia e com mutação EGFR. Foram mais de 680 pacientes e eles foram submetidos ao tratamento com uma droga via oral chamada osimertinib ou placebo. Essa é uma droga de 3ª geração, infelizmente ela não está disponível no SUS, mas o que o dado mostrou nesse estudo foi uma redução de até 80% do risco de a doença voltar, da recorrência da doença. Então, eu acredito que essa é um estudo importante, que precisava, sim, ter essa resposta respondida e que deve mudar a prática de boa parte dos oncologistas. Eu, particularmente, gostaria de ver mais dados maduros desse estudo. Mas a mensagem que eu acho que fica desse estudo é que, caso você tenha ou tenha algum conhecido com câncer de pulmão, eu acho que merece você conhecer a fundo, perguntar para o seu oncologista qual o tipo de câncer de pulmão. O Felipe falou sobre os diferentes tipos de câncer de pulmão, mas o câncer de pulmão, de fato, também hoje tem vários subtipos. E é importante a gente conhecer algumas dessas mutações. Tem outras mutações, além do EGFR, e também durante o congresso ocorreram alguns estudos muito interessantes. Um outro estudo que eu selecionei foi também num subtipo de câncer de pulmão, que a gente conhece como câncer de pulmão pequenas células. Do total de casos de câncer de pulmão, pequenas células costuma ser em torno de 15%. E esse é um tumor que é conhecido por não ter novos tratamentos há vários anos. Geralmente a gente oferece a quimioterapia. Os pacientes também costumam apresentar uma doença muito mais avançada ao diagnóstico. E o que a gente conhece dessa doença, quando a gente trata esses casos, é que a quimioterapia tem uma resposta, mas por muito pouco tempo. E logo esse paciente volta a recorrer. Então, esse outro estudo que eu selecionei foi consolidando dados de outros estudos. Foi quimioterapia com imunoterapia versus quimioterapia, que era o nosso padrão. E depois de 4 a 6 ciclos, esses pacientes mantinham ainda a imunoterapia. E o dado consolida dados de outros estudos anteriores, que a imunoterapia cada vez mais tem um papel nessa doença, no câncer de pulmão de pequenas células. Também, infelizmente, uma terapia que não está disponível no SUS, mas se você puder, se você tiver acesso, eu acho que é um dado que cada vez mais a gente está usando na prática e que deve ser oferecido aos pacientes, prolongando o tempo de vida. E um último estudo, que eu acho que passa uma mensagem também do nosso dia a dia de consultório, foi um estudo com participação até de uma brasileira, onde ele compilou dados de 17 estudos, foram mais de 35 mil pacientes, dividindo em algumas categorias. E entre elas foi o tempo da interrupção do tabagismo até o diagnóstico de câncer de pulmão. Então, você tem uma faixa de mais de 5 anos, entre 2 a 5 anos, e menos de 2 anos do diagnóstico de câncer de pulmão. E quando você avalia os dados de todos esses pacientes por categoria, em todos há uma redução do risco
de morte quando você pede para os pacientes parar de fumar. Então, não é infrequente a gente encontrar no consultório o paciente que fez o diagnóstico de pulmão, de câncer de pulmão, mas mesmo assim ele não quer parar de fumar. Então, o dado desse estudo mostra que a mensagem que fica para mim é: nunca é tarde para parar de fumar, não importa quando, desde que você pare de fumar. Eu acho que a mensagem, independente do tempo que você para ao diagnóstico, vale a pena parar de fumar. Bom, acho que são esses os 3 estudos que eu achei mais interessante para o momento, Carlos. Obrigado, Cheng, por ter assumido, por ter resumido aí muito bem os trabalhos de câncer de pulmão inicial e pequenas células. Estamos todos de volta aqui agora online. E eu vou finalizar um pouco essa parte do pulmão, falando um pouco dos novos trabalhos que mais balançaram, talvez, aí os paradigmas de tratamento de câncer de pulmão avançado que foram apresentados na ASCO deste ano. O primeiro trabalho é um trabalho muito interessante que vem sendo apresentado aí nas últimas ASCOs, que é o CheckMate 227. É um trabalho muito ousado, gigantesco, com mais de 1.000 pacientes, e é um trabalho específico para câncer de pulmão avançado, aqueles pacientes que nunca foram tratados, mas já têm uma doença avançada. E eles exploraram nesse trabalho o papel de 2 imunoterapias. Então, é um cenário diferente, porque há muitos anos a gente trata câncer de pulmão basicamente com quimioterapia. A imunoterapia chegou em alguns subgrupos de câncer de pulmão que tem uma proteína chamada PDL1 acima de 50%, e a imunoterapia sozinha foi capaz de dar respostas muito interessantes. E agora, nesse trabalho, ele explorou o papel de 2 imunoterapias. Então, é o ipilimumab e o nivolumab associado. E esse trabalho foi apresentado aí um segmento já de 3 anos de acompanhamento desses pacientes, e quando a gente comparou o grupo que fez a dupla de imunoterapia com o grupo que fez apenas quimioterapia, os resultados foram muito melhores, tá? Para você ter uma ideia, nesse acompanhamento já de mais de 3 anos, mais de 1/3 dos pacientes continuam vivos e em resposta. Então, é um trabalho muito interessante porque dá a oportunidade aos pacientes de fazer um tratamento que a gente chama de quimio-free, né? Sem quimioterapia. Então, para alguns pacientes, isso pode ser bastante interessante você não expô-los à quimioterapia, ainda mais nesse cenário atual de pandemia, por exemplo. Esse esquema de tratamento já foi aprovado para uso nos Estados Unidos pelo FDA, mas a gente ainda aguarda uma aprovação para uso no Brasil, e é uma nova indicação de tratamento muito esperada pelos oncologistas que tratam câncer de pulmão. Um outro trabalho nesse cenário de imunoterapia que eu destacaria é um outro estudo que chama CheckMate 9LA. É um estudo que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz participou com inclusão de alguns pacientes e foi apresentado como destaque na sessão oral de câncer de pulmão, que é uma estratégia mista que, além das 2 imunoterapias que eu já citei, o ipilimumab e o nivolumab, ele associa também 2 ciclos de quimioterapia tradicional que a gente já fazia, a cisplatina com outro componente. Então, esse é um tratamento, vamos dizer, bastante amplo, com 4 drogas, e isto foi comparado a um grupo de pacientes que também fez apenas quimioterapia. Os resultados também foram animadores, foram superiores aos pacientes que fizeram apenas quimioterapia, mas ainda é um trabalho muito recente, foi a primeira apresentação desse trabalho, com acompanhamento ainda muito curto. A gente precisa esperar um pouco mais também para ver como esses pacientes vão ficar a longo prazo e qual é realmente o papel da quimioterapia nesse tratamento, o quanto que a quimioterapia adiciona, ou se a gente, por exemplo, pode fazer outras associações já disponíveis no Brasil, como quimioterapia com imunoterapia, ou até, quem sabe, apenas imunoterapia. Então, o câncer de pulmão avançado hoje tem várias opções de tratamento, várias novidades, e cada vez mais a gente vai aprendendo a selecionar o melhor tratamento para o melhor paciente. Então, foi realmente muito rico a sessão de imunoterapia em câncer de pulmão.
Em relação à terapia-alvo, como o Cheng bem destacou, hoje a gente precisa saber qual é o tipo de câncer de pulmão que a gente está lidando. Não basta a gente saber se é um adenocarcinoma ou se é um carcinoma escamoso, a gente precisa saber muito mais a fundo, e aí a gente pede um painel amplo de mutações hoje em dia para saber qual tipo de câncer de pulmão a gente está lidando, porque existe a terapia-alvo, né? Então, a terapia-alvo são comprimidos que a gente usa via oral, são comprimidos que o paciente toma em casa e age muito bem, age melhor que quimioterapia, age melhor que imunoterapia, desde que o paciente tenha o receptor, né? Então, o paciente precisa saber se ele tem oportunidade para algum desses tratamentos, e eu destacaria dois novos possíveis tratamentos para terapia-alvo, para uma mutação chamada MET e para uma outra alteração molecular, que é a fusão do RET, tá? A prevalência desses pacientes com essas mutações não é muito grande, mas se a gente pesquisar, a gente acha, né? Então, por isso que é importante a gente pesquisar. E uma vez a gente, de frente com um desses dois tipos, de MET e RET, a gente tem dois novos tratamentos, é o capmatinib e o selpercatinib. São drogas com nomes difíceis, a gente não precisa decorar isso, mas só para lembrar que hoje em dia, se você tem um adenocarcinoma, é muito importante a gente saber todos os tipos possíveis de mutações que podem ser analisadas, porque hoje em dia a gente tem novas opções de tratamento para essas duas mutações que eu disse, também já aprovadas pelo FDA recentemente, e ainda a gente aguarda aprovação para essas drogas no Brasil, que deve vir no mais tardar até o fim do ano, se Deus quiser. E uma outra questão que eu queria abordar com vocês, aliás, uma penúltima questão, é o HER2. O HER2 é uma mutação que também existe em câncer de pulmão. O HER2 é muito conhecido pelas pacientes de câncer de mama, e uma porcentagem de pacientes com câncer de pulmão que tem essa mutação é um pouco diferente, né? A análise que a gente faz para HER2 de mama e câncer de pulmão, mas uma vez identificado o HER2, a gente ficava muito frustrado porque não tinha um tratamento muito eficaz como a gente tem em câncer de mama para HER2. E agora a gente tem uma droga muito interessante que foi apresentada, é o trastuzumab deruxtecan. É uma droga, na verdade, é um anticorpo muito inteligente, porque ele atinge o alvo do HER2 e ele injeta um quimioterápico dentro da célula, tá? Como se fosse um cavalo de Troia que leva essa droga para dentro da célula e a célula acaba morrendo. E as taxas de resposta, ou seja, o quanto que o tumor regride com esse tratamento, foi muito surpreendente, bateu aí 60% de resposta, e com uma resposta a longo prazo muito interessante também. Então, os pacientes se beneficiam por muito tempo desse tratamento. Então, mais um campo de tratamento para o câncer de pulmão, adenocarcinoma, em termos de terapia-alvo, tá? E, por último, eu queria comentar com vocês um trabalho muito interessante, que é o TeraVolt. O TeraVolt foi apresentado numa sessão especial de Covid durante a ASCO, né? A ASCO que teve essa mensagem do Covid muito forte, né? E fomos atingidos de uma forma muito dentro do Congresso, né? E o Covid foi muito analisado em dois grandes trabalhos em relação a qual é o impacto da infecção do coronavírus em pacientes com câncer, né? A gente sabe que o paciente com câncer é um paciente de risco, tá? E o TeraVolt especificamente analisou a infecção do coronavírus em pacientes com câncer de pulmão, tá? Então, imagina uma infecção viral que atinge os pulmões num paciente que já tem câncer de pulmão, já tem um pulmão debilitado e na maioria das vezes o paciente está tomando quimioterapia, que acaba diminuindo a sua imunidade. Então, o estrago do coronavírus nesse subgrupo pode ser muito maior. E isso foi analisado num grupo chamado TeraVolt, um estudo gigantesco que registrou esses pacientes de Covid e câncer de pulmão. E a mensagem é: esses pacientes vão evoluir pior em termos de internação, hospitalização, complicações e até mesmo óbito. Então, isso chama a atenção de nós, oncologistas, que tratamos de câncer de pulmão, para ficar atento
orientar muito bem os pacientes em termos de proteção à infecção pelo coronavírus e, na mínima suspeita, fazer a pesquisa pelo SWAB com o PCR para tentar identificar o mais precocemente possível esses pacientes e tentar, de alguma maneira, protegê-los dessa dupla associação aí que pode ser muito mórbida, né? Um câncer de pulmão, principalmente os pacientes que são em tratamento ativo e quando esses pacientes acabam se infectando pelo SARS-CoV-2, tá? Então, essas eram as minhas mensagens. Eu vou abrir agora para um bate-bola entre a gente, se houver alguma questão, e para as perguntas dos internautas também, tá? E tem aqui uma primeira pergunta, que tentar alguém do nosso grupo comentar um pouco das novidades em câncer de tireoide. Tem uma paciente que está questionando especificamente sobre essa questão. Essa questão, Carlos, na verdade, como você bem sabe, é uma infinidade de trabalhos publicados no nosso evento ASCO, então, de modo que é difícil fazer uma varredura completa. Mas até onde eu vi, não houve grandes novidades, não. A principal novidade que eu destacaria em câncer de tireoide é para aquelas pacientes portadoras da doença não iodo-captante, só um parêntese, o câncer não de tireoide, inicialmente ele é cirúrgico, porém, quando é necessário um tratamento não cirúrgico, por doença disseminada, a prioridade é para o tratamento com iodo radioativo. Porém, naquelas pacientes onde isso não é viável, elas não respondem, então nós temos inibidores da atividade proliferativa, como o levantinib, que foi mais recente, antigamente tínhamos o sunitinib, ou seja, a principal novidade que eu vejo é o tratamento nas pacientes portadoras de câncer papilífero ou folicular, que não são candidatas ao iodo 131, que é o tratamento convencional. Muito bom, professor Waldeck. Eu tenho uma pergunta aqui muito instigante para o Cheng, e que comentou a questão do tabagismo, e é uma pergunta boa também, interessante. Se o benefício de parar de fumar, ele ocorre independente de quando, isso não seria um incentivo para que os pacientes, que os fumantes continuem o vício por mais tempo, Cheng? Bom, obrigado pela pergunta da Ana Lu Moreira. Eu vejo da seguinte forma, Ana Lu, acho que esses pacientes que são tabagistas de longa data, eles devem, por diversas vezes, tentar interromper o tabagismo. Muitas vezes não conseguem, né? Ficam por um tempo sem fumar e depois voltam a fumar. Mas o que a gente percebe quando eu quero dizer que vale a pena interromper independente do tempo é que você consegue ganhar um pouco de sobrevida. Mas em todas essas faixas, quanto menor o intervalo da suspensão do tabagismo até o diagnóstico, esse benefício da sua sobrevida também vai se reduzindo ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo você conseguir parar de fumar, maior esse benefício você vai conseguir adquirir. Por isso da recomendação, vamos tentar parar sempre. Se não consegue, se você não estiver motivado, procurar os especialistas para te ajudarem, mas vale a pena porque você tem ganho sim sobrevida, mas cada vez menor caso você não consiga parar num intervalo muito curto, tá? E é isso sempre mesmo. Sempre lembrando que a maior recomendação é não começar a fumar, que é onde tem maior benefício. Perfeito, muito bem lembrado. Ricardo, aproveitando aí, tem várias perguntas relacionadas ao mesmo tema, eu queria que você comentasse um pouco. Pacientes perguntando como proceder em relação às idas para o hospital, para fazer o seguimento do seu tratamento nessa época de pandemia. Qual que é a sua orientação? Acho que essa é uma pergunta muito importante, porque é a pergunta do dia de hoje que a gente está vivendo, né? E agora ainda mais com a suspensão parcial do isolamento social. A gente tem visto na prática diária que a gente tem retardado diagnósticos de câncer,
operando pacientes em fase mais avançada de doença, e não só para câncer, os pacientes estão morrendo mais de doença cardiovascular, mais de doenças metabólicas, como diabetes. Então, a ideia é que, como a gente fez no hospital, a gente criou um ambiente o mais livre possível de Covid para dar segurança para os pacientes. Então, hoje a recomendação é, se for uma cirurgia que pode aguardar, a gente aguarda, mas, em geral, o tratamento deve manter a rotina que a gente tinha antes, iniciar o quanto possível com a maior segurança que a gente possa ter. Muitos serviços estão testando esses pacientes para COVID antes de começar o tratamento, o que dá um pouco mais de segurança, mas a gente fica entre a cruz e a espada. Então, hoje, a gente já mudou, ao longo dessa semana, a gente já mudou essa posição, mas hoje a posição é retardar o diagnóstico de câncer, pode comprometer a sobrevida dos pacientes. Então, assim, procurar centros que tenham segurança, né, manter a maior segurança possível, mas manter os tratamentos oncológicos. Carlos, Muito bem. em Oi, relação, Marcelo. então, em relação ao que o Ricardo está falando, é de muita importância que os pacientes conversem com o seu oncologista, que passará uma orientação mais adequada, porque os casos são de apresentações diversas, né? Tem muitas vezes diagnósticos que podem ser, tratamentos que podem ser, às vezes, protelados por um certo tempo, desde que recebam alguma outra forma de abordagem. Vou citar um exemplo, por exemplo, pacientes com tumores de mama, né? Pacientes com tumores de mamas que expressam receptores de hormônio, dependência de hormônio, que muitas vezes, por serem pacientes portadores de fatores de risco, como diabetes, como obesidade, como problemas respiratórios crônicos, essas pacientes, nesta fase de pandemia ainda ativa, elas podem receber, por exemplo, um anti-hormônio, uma medicação que ela tomaria na sequência da cirurgia, e isso faria não só impedir que a doença proliferasse ou crescesse, como poderia fazer com que essa doença regredisse um pouco, dando tempo, após o término dessa pandemia, a ser abordada sem prejuízo. Isso só para citar um exemplo de um tipo de abordagem. Muitas vezes, o que acontece? Pacientes que estão limítrofe de um tratamento cirúrgico, por exemplo, o tumor está próximo a estruturas nobres, e que, se for operado em tempo, elas poderiam terem êxito numa ressecabilidade, quer dizer, o tumor ser integralmente ressecado. Essas pacientes se retardam a procura ou o acesso ao tratamento, podem ser consideradas já em fase mais avançada e a doença, por ter sido postergada, não ser ressecável na sua integralidade. Então, os critérios de análise de cada caso é muito importante. O Ricardo já destacou também, no Oswaldo Cruz, nós trabalhamos com uma triagem muito rigorosa em todos os pacientes com acesso ao centro de oncologia. Nós não temos aqui aglomerações, o distanciamento é importante que a gente ressalte que a transmissibilidade do vírus, ela é inibida e diminuída muito pelo distanciamento das pessoas e pelo uso de máscaras. Então, se você faz esse tipo de distanciamento, isolamento das pacientes, e proteção com máscara, você diminui muito a transmissibilidade. E se você está num ambiente, né, que não tem pacientes clinicamente ou sabidamente portadores da doença, você tem como trabalhar com certo grau de segurança. Só lembrar que o que o Marcelo falou, às vezes é uma exceção, né? Porque para um tumor de pâncreas, um tumor de pulmão, um tumor de cólon, muitas vezes não tem como postergar. O tumor de ovário, que é a especialidade do Marcelo, dificilmente a gente pode postergar. Isso pode comprometer drasticamente a sobrevida do paciente, né? Então, assim, postergar o tratamento é uma exceção, talvez, para as doenças sensíveis a hormônio, como mama e próstata. Mas mesmo mama para um tumor triplo negativo, quanto menos você postergar, melhor, né? Então, lembrar que a postergação do tratamento é, na verdade, uma exceção e não a regra. Outra coisa também, complementando o que vocês falaram, os pacientes estão com muito medo de vir ao pronto-socorro, principalmente os nossos pacientes oncológicos, eles acham que está tudo junto, paciente que tem Covid, né, vindo ao pronto-socorro, mas tudo já é bem triado, como bem o Dr. Marcelo falou, né, já tem sintomas, já é direcionado para um pronto-socorro específico para a ala Covid e uma outra ala que não é não Covid. E também os prédios estão separados dos pacientes oncológicos, não Covid, e daqueles que desenvolveram Covid na internação. E até a equipe médica também, nós que
oncologistas que passamos visita nos pacientes, nós não examinamos pacientes que têm COVID. A gente está separando isso para não ter contato com esses pacientes com COVID, para diminuir mesmo o risco aí de infecção e passar isso para os nossos pacientes oncológicos que têm um risco mais aumentado aí de doença bem mais grave do COVID. Muito bom, Larissa. Eu acho que vocês resumiram bem aí as orientações e reforçando essa ideia, estamos todos isolados, né? A gente está muito próximo aqui um dos outros no centro de oncologia, mas cada um trancado no seu consultório e fazendo essa live totalmente virtual. São novos tempos e eu acho que a mensagem é realmente praticar o isolamento, orientar muito bem os pacientes, sempre falar com o seu oncologista. A gente está chegando próximo do final da nossa live e temos uma última pergunta que veio da Michele em relação à terapia-alvo. A gente comentou um pouco da terapia-alvo, que é um dos protótipos de tratamento para câncer de pulmão, mas a pergunta dela é muito interessante. Ela pode ser aplicada a outros tipos de câncer? Então, acho que o Felipe pode responder essa, Felipe? Claro, posso sim. O que significa terapia-alvo? Significa que você tem um medicamento que acerta uma estrutura específica do câncer. Então, a questão do medicamento-alvo é muito mais a gente descobrir que existe um ponto fraco da doença do que ter um remédio. A lógica é totalmente diferente do que a gente vê no passado, que a gente via no passado. E às vezes é uma coisa que não é tão instintiva assim, não é tão simples de a gente compreender se a gente fica com essa cabeça que a gente vinha há 20 anos atrás, por exemplo. Então, como é que funcionou no começo do tratamento da oncologia? A gente ficava procurando remédios na natureza ou tentava sintetizar em laboratórios e depois testava eles nas células cancerígenas para ver se matava. E se funcionasse, a gente seguia com aquele remédio para as pessoas e ia fazendo os estudos científicos. Hoje é completamente diferente. A lógica é, eu vou estudar um tumor que é extraído de uma pessoa, então quando ela faz uma biópsia, uma cirurgia, algum procedimento médico, que aquele material é retirado da pessoa, ele vai ser estudado no laboratório para procurar por alvos, para procurar por pontos fracos. E uma vez que a gente identifica esses pontos fracos, os remédios são criados especificamente para atacar esses pontos fracos. Então, o medicamento-alvo ele vem depois. Primeiro você tem que ter um alvo, você tem que ter um ponto fraco daquela doença que você conheça, e aí você vai criar um medicamento que vai acertar exclusivamente naquele lugar e mais em nenhum outro lugar de nenhuma outra célula. Tá? Então, são diversos medicamentos que a gente tem hoje. Para câncer de pulmão, a gente vai olhar pelo menos 11 alvos, se eu não me engano. Câncer de mama, a gente tem 4, pelo menos, inicialmente. Depois você pode ir desmembrando. Para cada doença, você vai procurando esses alvos e criando novos medicamentos. Tá? Então, é uma coisa muito mais de entender a doença do que de tentar ir vendo onde o remédio encaixa. Complementando a resposta do Felipe, se me permitem, por favor, Michele, sua pergunta realmente é super interessante. Então, teoricamente, o Dr. Felipe já bem salientou, só reforço, qualquer neoplasia pode ter um alvo molecular contra o qual se pode produzir alguma droga. Então, nós temos até hoje situações onde nós tratamos a alteração molecular, por exemplo, fusão de um gene chamado NTRK, nós temos uma droga que é o Larotrectinib, que trata independente do nome da neoplasia, ou seja, o tratamento é agora direcionado contra o alvo molecular, independente do sítio original da neoplasia. Muito interessante sua pergunta, agradecemos por ela. E, por favor, se alguém quiser complementar. Bem lembrado, Valdec, são os tumores agnósticos, né, que a gente acaba tratando aí, os tratamentos agnósticos, independente aí do tipo, mas é uma droga que serve para mais de um tipo de câncer, e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem disponível esse tipo de medicamento. A gente está passando aí com mais de 1 hora de live. Eu queria agradecer a participação de todos, os que estão fazendo pergunta, de vocês, colegas, que ficaram aqui conosco. Lembrando que essa live foi gravada e ficará disponível aí nas mídias sociais do hospital. E eu acho que a gente pode ir finalizando e, em breve, com certeza, essa é um novo momento, né, que a live está cada vez mais acessível, não só para a gente, mas para os pacientes também, e até facilitando esse contato, né, Valdec, Marcelo, com os pacientes. A telemedicina chegou muito forte, então, no meio de toda essa confusão do Covid, a gente extraiu algumas coisas em benefício
dos pacientes e da população. Eu queria agradecer a todos e a gente pode ir respondendo também as perguntas que chegaram depois e tentar enviar as respostas para os pacientes que acabaram fazendo as perguntas pelo Facebook. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado.